Como eu já vinha dizendo, a gente concluiu aquele conteúdo de potências e raízes, certo? E agora vamos para um conteúdo novo, que é o conteúdo de Teorema de Tales. Então, no Teorema de Tales, a gente vai usar um pouquinho de alguns conteúdos matemáticos. A gente vai usar um pouquinho de geometria, um pouquinho de álgebra, um pouquinho de números e operações, certo? É bem simples, não vai ter dor de cabeça, só vocês prestarem atenção nas regrinhas. O cálculo em si é bem simples, certo? A gente tem que entender direitinho como é que a gente monta para calcular. Então, quando é que a gente usa o Teorema de Tales? O Teorema de Tales a gente usa quando a gente tem retas paralelas. Podem ver que aqui a gente tem 3 retas pretas, certo? Paralelas. Paralelas quer dizer o quê? Que elas estão na mesma posição, certo? E essas retas paralelas são cortadas por retas transversais. Pode ver que essas retas que cortam, elas não têm a mesma posição, elas cortam de qualquer jeito, certo? Até eu destaquei aqui a cor em azul. Então, toda vez que a gente tem algumas retas paralelas e cortando elas a gente tem algumas retas transversais, a gente pode usar esse Teorema de Tales. O que é que diz esse Teorema de Tales? Ele diz que quando a gente tem essa situação aqui, os segmentos são proporcionais. Então a gente vai fazer agora uma proporção. Proporção vocês já fizeram no 7º ano, no 8º. Então a gente só vai relembrar. Traduzindo isso, como é que eu posso montar? É só pegar os valores que estão na mesma reta e colocar um sobre o outro. Por exemplo, nessa retinha azul, quais são os valores que tem aqui? 6 e 8. Então eu vou montar aqui 6 sobre 8, certo? Igual, a gente coloca a igualdade. Nessa outra reta transversal aqui, quais são os valores dela? Nessa retinha aqui, ó, está o 9 e o x, certo? Então eu vou montar aqui 9 sobre x, tá ok? Quando a gente montou esse cálculo, a gente chegou aqui o quê? Uma proporção. O que é uma proporção? Uma proporção é a igualdade de duas frações, né? Quando a gente tem duas frações separadas por uma igualdade, isso aqui a gente tem uma proporção. E nessa proporção tem um termo desconhecido aqui, o x. Como é que a gente faz para calcular esse x? Só é multiplicar meios pelos extremos. Eu vou multiplicar o 6 com x e o 9 com 8, certo? Isso aqui vocês já fizeram muito em outros anos, no 7º ano, no 8º ano. Então vamos calcular aqui para a gente ver quanto dá. Multiplicando aqui, 6 vezes x vai dar 6x. Igual, mantém a igualdade. Multiplicando 9 vezes 8 vai dar 9 vezes 8, 72. Tá ok? Agora, como é que a gente faz para concluir? Também vocês já cansaram de estudar. Para eu descobrir esse valor do x aqui, só eu dividir esse 72 por esse 6 que está aqui. Não é isso? Dividindo aqui, fazendo a divisão, esse valor do x aqui vai ser 72 dividido para 6 dá 12. Não é isso? Então, utilizando aqui esse Teorema de Tales, a gente chegou que nessa proporção aqui, esse x aqui vale 12. Certo? Tá ok? Espero que tenha ficado claro para vocês. Vamos seguir com esse novo exemplo. Esse exemplo aqui vocês podem ver que é bem parecido, só que ele agora está diferente. Ao invés das retas paralelas estar na horizontal, elas estão na vertical. Mas vocês lembram, paralela é as que estão na mesma posição. A gente não vai pegar os valores dela, a gente vai pegar os valores da transversal, certo? O valor dessa retinha azul aqui. Então, se eu for pegar o valor dessa reta, vou pegar, nessa reta aqui eu tenho quem? X e 4,5, não é isso? Vou pegar x sobre 4,5. Tá ok? Se eu peguei o x, se eu comecei subindo aqui, eu tenho que começar aqui também, certo? Se eu comecei da direita, quer dizer, da esquerda para a direita, aqui também eu vou começar da direita para a esquerda. Então eu vou pegar aqui 1,2 sobre 1,5. 1,2 sobre 1,5. Para você saber se montou certo, isso é você observar. Aqui, por exemplo, nesse primeiro exemplo, 6 ficou, está na frente do 9. Então na conta o 6 ficou na frente do 9. 8 está na frente do x. Então ficou 8 na frente do x. Vou pegar nesse exemplo aqui, ó. X está na frente de 1,2. X 1,2. 4,5 na frente de 1,5. 4,5 na frente de 1,5. Certo? Vejam como ficou aí. Agora resolvendo aqui, ó, mesma regrinha. Meios pelos extremos. 1,5 vezes x vai dar 1,5 x.
E aqui, 4,5 vezes 1,2. Vou fazer essa continha aqui separada. 4,5 vezes 1,2, certo? Fazendo essa multiplicação aqui. 5 vezes 2 dá 10, vem 1. 2 vezes 4, 8, mais 1, 9. 1 vezes 5 dá 5. 1 vezes 4 dá 4. Então, somando aqui, a gente vai ter 0, 9 mais 5, 14, vem 1, mais 4, 5. Uma casa após a vírgula, coloca a casa aqui. Então dá 54. Como tem uma vírgula aqui, eu vou até colocar aqui esse vírgula 0. Certo? Aí para resolver agora vai ser 54,0 dividido por 1,5. Então vamos fazer essa divisão aqui. Como tem vírgula aqui e vírgula aqui, eu posso esquecer as vírgulas. Esquecendo as vírgulas fica só o quê? 54 dividido por 15. Certo? Vamos lá, dividir. 54 tem 15 quantas vezes? 3, né? 3 vezes 15, 45. 45 para 54, falta 9. Agora eu vou dividir 9 por 15. Dá para dividir? Não. Então eu coloco 0 e aqui eu coloco a vírgula. Então fica 90. 90 dividido por 15 dá 6. 6 vezes 15, 90. Para 90, nada. Certo? Então, 54 dividido por 15 aqui dá 3,6. Então, nesse cálculo aqui, nesse teorema de Tales aqui, esse x vale 3,6. Vocês podem ter ficado um pouquinho complicado com esses cálculos aqui. Eu coloquei com vírgula propositalmente, porque no exercício vai ter. Mas o que você tem que ter noção é que basta montar certo que não vai ter dor de cabeça. Montar os valores que estão na mesma linha. 6 e 8, 9x. 6 e 8, 9x. X e 4,5, 1,2 e 1,5. X e 4,5, 1,2 e 1,5. Depois de montar assim, fazendo a multiplicação mesmo pelos extremos, vocês vão conseguir facinho, certo? Assistam os vídeos com atenção, com calma, que vocês vão entender.